Você sabia que nós escolhemos o ventre que nós encarnamos nessa terra, nesse momento da vida? Nesse giro nosso aqui no planeta Terra? Quem disse isso foi Françoise Doutor, uma psicanalista dos anos 50. Ela dizia assim: não tenha medo, você escolheu nascer. Não tenha medo, não tenha medo, não acha que as coisas estão erradas naquela família que você tá. Você pode pensar assim: meu Deus, como é que eu vim parar nessa família? Meu Deus, que pai difícil. Meu Deus, ele me irrita. Meu Deus, ele me tira do sério. Eu não vou aguentar. Eu vou embora. Quantas pessoas vão embora de suas casas por não aguentarem as situações traumáticas em que vivem? Um pai alcoolista que chega em casa alcoolizado e esse nervoso, essa apreensão, esse medo do que vai acontecer e sai precocemente de casa e vai tentar a vida. Me lembrando aqui do filme do Ney Matogrosso, Homem com H, que o pai dele não aceita, né, a orientação sexual dele, as escolhas de vida dele, ele resolve sair de casa e vai tentar a vida e se faz. A questão é quando a gente sai por um modo, se afasta dos nossos pais por um modo sintomático reativo. O que isso quer dizer? Quando tem coisas ali neles que dão muita notícia de nós, né? Uma irritabilidade com um modo de fazer uma coisa que não coincidentemente bate muito com o nosso modo. Mas como a gente não se conhece o suficiente, ou tem os pontos sombra ainda em nós, que ainda não vieram à luz porque a gente não se conhece, porque é difícil tocar e visitar esses sentimentos é um horror que nós vamos ver. Porque a gente varre as sujeiras para debaixo do tapete, enfia as coisas no armário quando vem visita, reforma a casa para os outros verem por fora, mas não por dentro, porque se a gente for fazer uma viagem interna, se a gente for se conhecer, nós vamos levar um susto. Como ainda tem tanto de nós ali naquilo que rejeitamos. Então, quando Françoise Doutor diz: não tenha medo, você escolheu nascer, e você escolheu aquele casal exatamente que estava ali num coito, né? Estava ali transando, no momento sexual, combina muito com teorias que vão dizer que em outras vidas, por exemplo, um pai foi um filho, e um filho que a gente não soube educar, não teve presença, foi embora, abandonou, são narrativas de Era Uma Vez. Né? A psicanálise vai chamar isso de imaginário. A psicanálise lacaniana, né? Em Lacan, por exemplo. Por que imaginário? Porque o real da vida, ele é inominável. O que quer dizer isso? O que a gente sabe de verdade, de fato, sobre a morte, por exemplo? A gente não sabe, porque ninguém voltou para contar. Ah, não, Regina, voltou sim. Tem gente que tem experiência de quase morte, né? IQM, e chama assim, experiência de quase morte, e ela vê, tem experiências, pessoas em UTI, pessoas em coma, e ela tem vivências que daí ela vai contar. Eu passei pro lado de lá. Eu vi uma grande luz me chamando. E aí parece, os relatos dessas pessoas, parece que tem um momento que ela fala: não, eu quero voltar. Eu ainda tenho coisa para resolver lá. Histórias narrativas, a gente acredita se quiser. Assim como quando éramos pequenininhos, né? Tinha lá, era uma vez, né? Que o papai e a mamãe contavam lá no leito da cama, né? Com muita sorte, eles contavam. Quer dizer, quem teve pais aí com paciência, ou a professora na escola, ou mesmo os filminhos da Disney, ou outras produtoras, era uma vez uma Branca de Neve que tinha os 7 anões, e ela era muito generosa, e ela cozinhava para 7 pequenininhos, né? Uma história, e que a gente passeava e viajava no imaginário infantil, né? Quantas de nós sonharam lá com o Príncipe Encantado, justamente por assistir demais os filmes da Disney? Mas como é que canta os nossos amigos? A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Saber o que passava no seu coração. Era uma vez. São histórias que precisamos escrever para nós mesmos e lermos estes textos para dar conta da vida. Então, a teoria psicanalítica é uma teoria que vai dar um respaldo para a gente ler o mundo.
né? Ah, isso é imaginário, história de reencarnação, de que eu escolhi, porque eu não sei, porque ninguém sabe. É verdade, ninguém sabe, né? E dizem ninguém voltou para contar. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: agora conhecereis em parte, então conhecereis como sois conhecidos. Olha que coisa linda, eu acho isso lindo. Quer dizer assim, um dia a gente vai saber de coisas que não é lícito. Daí eu tenho outro versículo que diz assim: o que é lícito ao homem saber, ao ser humano, lhe é revelado, lhe foi revelado. O que não é lícito saber não é, quer dizer, o que a gente está sempre buscando, né? O humano tem uma capacidade maravilhosa, divina, que ele encarna, que ele canaliza, que ele busca informações que estão em outro lugar e traz para cá, né? Porque eu particularmente não acho assim que o Einstein foi o gênio, não acho, não acho. Acho que ele tinha os canais abertos por alguma razão e recebeu informações que estão no campo, aí no campo energético, no inconsciente coletivo, como diz Jung, e trouxe para nós, né? Em que senso? Assim, coisas que a humanidade precisa saber. Doideira, né, Regina? Você tá pirando na batatinha. Esse era o meu Era Uma Vez. Nós precisamos ter um Era Uma Vez. Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é a tua interpretação do que você tá fazendo aqui na vida? Como é que você chegou aqui? A gente tem que criar uma história para não enlouquecer. Não enlouquecer quer dizer assim, é um vazio existencial que nada tem sentido, né? Um niilismo total. Isso é o Jean Paul Sartre, niilismo, né? Jean Paul Sartre vai dizer assim: o mundo é absurdo, Deus não existe e o mais lúcido da existência é morrer de náuseas interiores. Porra, sério? Vamos gastar essa encarnação, essa vida para fazer isso? Eu não quero. Eu quero ter uma história de Era Uma Vez. Então a historinha do Era Uma Vez é assim: Regina, Célia Celebrone, né? Que uma vez já foi Lourenço, depois não foi mais Lourenço. Olha quanta variação nessa vida. Que né, nasceu numa cidade, hoje está com tal idade, já mudou para tantos lugares, né? E que dizem assim hoje no social, dizem no coletivo assim, né? A vida é curta. Eu não acho que a vida é curta. Eu fico sentindo a minha vida, quantas vidas eu já tive nessa vida. Imagina, eu bebê, eu olho lá as fotos e falo, cara, é um tempo remoto, faz muito tempo. Depois criança, depois adolescente, cara, é muita vida. Você viveu muita vida. Você tá vivendo muita vida. Você tá podendo dizer como poeta, confesso que vivi. Você tá recheando esse tempo cronológico com essas vivências, com essas experiências que é do Kairos, quer dizer, de um tempo ou outro, de um tempo da experiência, da vivência, que não é cronológico. Por isso que não é curto, ele é enorme. Ele é enorme, por isso curta, né? Então, escolhemos o país que escolhemos nascer. A cultura, porque a depender de cada cultura é um tipo de desenvolvimento espiritual, de mentalidade, de energia, de desenvolvimento psíquico. Eu acredito nisso e aqui é um canal livre, aleluia, glória a Deus, podemos falar as coisas que sentimos. Quanta liberdade, gente, quanta liberdade para vir aqui, expressar o que sente, poder compartilhar, certo ou errado, você vai dizer, bate aí no teu coração, você tem coisas melhores para dizer, diga pra tua câmera e começa a dizer o que você sente, porque existem almas que estão precisando numa terra seca, sara a nossa terra. Então, esses conhecimentos, né, isso tudo que eu fui acumulando aí em 56 anos de história de vida, como dizia a mãe, nossa filha, você estudou tanto, né, parece que quanto mais a gente estuda, mais falta saber. O que quer dizer isso? Será que é isso? Será que é assim mesmo que a gente escolheu, o pai, a mãe escolheu? A doutor diz isso. E eu gostei do que ela disse. Né? Será que eu fui mãe do meu pai em outra vida? Eu acordei assim hoje de manhã com essa intuição. Tá doida? Tá tomando chazinho de alguma coisa? Não estou. Não estou. Também pode se tomar, que tem uma expansão de consciência, né? Mas se fala assim, que droga você tomou pra estar falando isso? Se tá... Existem hoje, né, as pessoas que estão bebendo ayahuasca, usando psilocibina, psicodélicos para ampliação da consciência, ok. Isso que eu estou dizendo aqui é uma construção de 56 anos de vida, de história, com muitas quedas,
né? Muito sofrimento, muitas perdas, muitas alegrias, muitas conquistas, muitas vitórias, e que seria uma covardia não compartilhar. Em que senso? Não podemos guardar as coisas para nós. Não podemos guardar as coisas para nós. Podemos até, mas quem que tá aí e tá precisando escutar isso? É a vida que sabe disso. É o campo energético, é o inconsciente coletivo, o que se socializou chamar de Deus, né? Deus é a palavra mais sociável para a gente dizer do insabido, do que não sabemos, mas que sentimos, né? Que me veio lá na Itália o nome para ele de um outro nome, né? Deve ter tantos nomes, a fonte inesgotável do amor incondicional. Ama incondicionalmente, sempre vai dar um jeito de nos ensinar, sempre vai dar um jeito de querer que a gente saia dessa vida melhor do que a gente chegou nesse tempo cronológico, né? De 1969 que eu nasci, até quando será? Quando que vai estar meu nome lá numa sala de velório? Regina Célia Celebroni. Talvez ainda seja Celebroni, talvez tenha outro sobrenome, por que não? Tô na vida. Queridos, a intuição essa madrugada foi que talvez pelos conflitos que eu tô tendo aqui dentro de casa com meu pai, que volto aqui aos 56 anos para cuidar de uma mãe com traços de transtorno cognitivo, precisando de ajuda em atividades da vida diária. Estou aqui instalada por um tempo e me defronto e me reencontro com dificuldades do relacionamento com meu pai, que quando saí daqui aos 21 anos para casar, 22, dessa mesma cidade de São Paulo, coisas estavam varridas para debaixo do tapete. Glória a Deus, aleluia, eu tô podendo processar, então, coisas quando ele tá fazendo que me sobe. Meu Deus, que desrespeito. Será? Quantas vezes eu sou desrespeitosa? Quantas vezes eu fui desrespeitosa nas minhas relações? Como é que eu tenho esse registro do que é desrespeito? Porque isso tá em mim. Que horror, Regina. Você precisa vir aqui no YouTube e falar isso. Escolhemos esses pais para resgatar traços da nossa história, da nossa personalidade, do nosso caráter. E se foi de outras vidas, né? Se isso ajuda a gente aqui nessa vida, tudo bem. É só um era uma vez. E me veio essa intuição essa madrugada. Você escolheu ele e ele talvez fosse um filho em outra vida que você não educou, foi embora, abandonou. Porque a minha vontade essa madrugada é que, ao escutar ele lavando louça na cozinha, meia-noite e meia, quase 1 da manhã, aquele barulho, eu saí de mim, eu perdi uma irritabilidade de dizer eu vou embora daqui. De novo. Quantas vezes a gente foi embora de situações que nos machucavam, que nos irritavam, como eu disse, de um pai alcoolista, às vezes a gente escuta na clínica um pai abusador, né, que precisa ir embora, se afastar por uma questão de uma defesa psicológica, uma proteção até do corpo. Falei, vou embora? Pra onde? Vou fugir do quê? Fugir do quê? Então me veio assim, se você foi mãe dele em outra vida e não ensinou, vai ensinar agora. Vai conversar com ele, com boas palavras. Pai, sabe que eu me sinto assim? Será que você podia lavar essa louça mais cedo? Por que não poder abrir os sentimentos assim na calma, não na ira, né? A ira suscita o furor, diz a Bíblia. A gente sabe aí por teorias de comunicação, né? Comunicação violenta, não violenta, que no furor, na irritabilidade, né? Você fosse lá na cozinha, porra, lavando essa louça de novo, caraca. Não gera efeito, gera afastamento. Então, quais ensinamentos nós estamos dispostos a ter? Nosso espírito está disposto a ter, nosso caráter, a nossa alma, o nosso psicológico. Então, vamos pegar uma psicanalista, a Françoise Doutor, que uma luz no meu caminho, né? Porque a Doutor, ela teve uma dificuldade muito grande com a mãe dela. A mãe dela, ela diz que a mãe dela não gostava dela. Sim, existem pais que não gostam dos filhos. Como assim, Regina? Pai e mãe deviam gostar de filho? Deveria.
mas não gosta. Também por histórias, engravidou, não queria engravidar, não acho que não é o momento de ter aquele filho projeta aí uma notícia de muitas frustrações, de muitas perdas, de muitos fracassos, de frustrações. E aí a mãe dela não gostava dela. E aí, por exemplo, no dia do vestibular para medicina, a mãe dela não acorda ela para fazer a prova. A irmãzinha estava doente com câncer, ela disse, reze, porque se ela morrer a culpa é sua. Pensa. E o pai, super atento às descobertas da época lá na França, Paris, encaminha ela para fazer psicanálise, fazer uma análise. E dá super boa, porque ela vira uma pediatra, psicanalista de crianças, da causa das crianças. Ela tinha um programa no rádio na França. Como que era o nome do programa? Causa das Crianças, na Rádio Inter. E as mães escreviam cartas, tipo, uma mãe, eu não aguento ela, não gosto dela, da filha. E podendo mandar carta, François Doutor disse, converse com ela, conte isso pra ela. Como assim, Regina? A gente não pode falar isso pros filhos. Eles sentem. Você falando ou não, eles sentem. E aí são histórias que reatam pela palavra. Bem, então o que ela fez com a vida dela a partir da dor, do abandono, da rejeição, da falta de amor de uma mãe, ela se transforma numa pediatra. Dizem que pediatras não foram muito amados pelas mães, tem conflitos, e aí vão cuidar de crianças. Bem, enfim, são formações sublimatórias, sublime ação, diz a psicanálise, sublimação, sublima aquele ato. Então, eu tô aqui gravando esse vídeo sublimando um ato de um relacionamento difícil, num conflito da Regina adolescente, criança, birrenta, ou lá de outras vidas, não sei, mas algo que está vindo eclodindo e que eu tenho que ver agora e parar de varrer para debaixo do tapete. Tenho não, posso ou não querer isso, mas eu quero. E aí, gravar esse vídeo na intenção de condividir, compartilhar, onde pega em você. Tem alguma história que eu contei aqui e que bate com a sua e que você se viu e que te deu um aconchego, um acalento, aqueceu teu coração um pouquinho, se entendi por quê. Isso são palavras que me vêm, eu me sinto como uma canalizadora, catalisadora de informações que estão aí no campo, muito além de mim. Sim, estudei, tenho conhecimentos psicológicos, um mestrado, um doutorado, fiz a lição de casa, né? Tenho condições de captar essas mensagens do campo e entregar, mas como um canal que me ponho a serviço. Eis-me aqui, usa-me a mim, é o que eu digo, crescer para a fonte inesgotável do amor incondicional, que eu posso chamar de Deus. Não tenha medo, você escolheu nascer, se responsabilize pelo lar que você chegou, pelo esse ventre que você escolheu habitar. Pegue nas suas mãos a chave do seu destino e faça diferente. Se aquilo que te irrita muito se transforme, aproveite. E não vai adiantar ficar com injúrias, com calúnias, com briguinhas. Isso só vai inflamar os ânimos e te fazer gastar energia, despender energia. Use a energia, né, para construir como me veio. Ensina ele na paz, na mansidão de espírito. É um grande desafio. Espero que você aí torça por mim. Tamo junto, escreve aí, me diga sobre o que mais você gostaria de escutar, como isso te pegou, e eu vou entregando aqui o que me vem, somado aos conhecimentos de psicóloga, psicanalista, escritora, professora universitária, universidade da cidade, né? Aqui da metrópole e serva de Deus. Gratidão pela companhia.